Pois é, os nossos comentaristas debruçados analisando a proposta que prevê o fim da escala 6x1 e uma articulação de bastidor da oposição que defende a votação da PEC original de Erika Hilton. Porque esse primeiro texto que foi apresentado, defendia a escala 4x3. Inclusive, quem tiver na audiência, na sintonia, e puder participar dessa discussão, votando na nossa enquete, para você, qual é o melhor modelo, qual é o mais adequado para o modelo brasileiro de relações trabalhistas quando a gente olha para a escala de trabalho? Você acha que tem que ser 6x1? 5x2? 4x3? Ou, na verdade, essas regras são meros detalhes? É necessário que o funcionário e a empresa cheguem a um acordo e definam qual é o melhor modelo para eles, né? Ou naquele contexto daquela atividade. A gente conta com você. O Beraldo tá ok? Tá, então daqui a pouco o Cristiano Beraldo chega e traz também suas reflexões e avaliações. Deixa eu só voltar para o Roberto Mota, que fez apontamentos muito interessantes. Mas, Mota, a gente precisa olhar também para um ano eleitoral, né? E aí os cálculos que os políticos, os partidos fazem quando defendem uma proposta como essa. E aí até a gente teve uma entrevista recente aqui e muitos de vocês ficaram surpresos com o posicionamento de um cacique partidário quando ele fez a seguinte reflexão: a gente vai ter que votar, vamos ter que aprovar, porque se nós não aprovarmos, entregaremos para Lula a vitória, entregaremos para Lula a reeleição. Como é que funciona isso? Que cálculo é esse que os partidos, que os políticos fazem? Vamos ter que aprovar, porque se nós não apoiarmos essa iniciativa, entregaremos a eleição de mão beijada para o presidente da República? Que história é essa, hein, Mota? Candidato, e é completamente compreensível que o político faça esse cálculo. Eu não estou recriminando o político por se preocupar com a sua eleição, porque isso é o fundamento da existência do parlamentar. Se ele não tiver votos, ele não se elege. O que eu estou dizendo aqui é que está na hora da chamada direita brasileira crescer e encarar a esquerda nos seus próprios termos. Primeiro, a direita não pode ser surpreendida por essas maluquices da esquerda. Depois, a direita tem que ir para a ofensiva. Ela não tem que ficar esperando a esquerda fazer uma besteira ou lançar um projeto populista para aí, então, tentar reagir. Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem é o da segurança pública. A direita deveria estar fazendo muito mais. Olhem o que a esquerda fez nesse projeto do fim da escala 6x1. É lógico, a esquerda não tem nenhum compromisso com o país, não tem nenhum compromisso com a realidade. A estratégia da esquerda é a do quanto pior, melhor, porque esse é o pensamento marxista. Para quem não conhece a história, Marx era contra os sindicatos. Isso está nos escritos de Marx. Marx dizia que melhorar a vida do trabalhador não era uma coisa boa. O bom era deixar o capitalismo, segundo ele, continuar piorando a vida do trabalhador, porque aí viria a revolução. Então, a direita tem que crescer, ela tem que tomar a iniciativa. E, no momento em que a esquerda lançar projetos como esse, projetos fraudulentos, enganosos, populistas, imediatamente a direita tem que reagir à altura. Isso significa se comunicar com o eleitorado, explicar por que esse projeto é um absurdo, e não é difícil fazer isso. É fácil, é só explicar: olha, se passar uma lei no Congresso resolvesse alguma coisa, por que o governo não manda para o Congresso Nacional um projeto elevando o salário mínimo para R$10.000? O que impede o governo de fazer isso? Sobe o salário para R$10.000. Ou coloca um regime de trabalho de 2 por 5. Por que não? Não é difícil se comunicar com o eleitorado. Acontece que a maioria dos políticos nesse país, tanto da esquerda quanto da direita, subestimam
a inteligência das pessoas. Eles acham que estão falando com um bando de idiotas. Basta inventar uma historinha qualquer, o eleitor é enganado e vai votar neles. E eu tenho uma novidade para esses políticos. Esse tempo acabou. Pois é, muitos fazem o seguinte cálculo: poxa, mas se aprovar o fim da escala 6x1 e for transformada em 5x2 ou em 4x3, isso renderá muitos votos ou haverá uma grande mobilização para que parte dos trabalhadores apoiem tal grupo político ou tal candidato. O Cristiano Beraldo tá ok? Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo. Antes disso, só dividindo a rede, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. O Beraldo está com a gente ao vivo. Beraldo, ótima noite a você. Muitas informações, muitas discussões a respeito dessa proposta de emenda à Constituição. E claro que tem essa posição diferente da oposição, que entende que é preciso agora votar a proposta original de Érica Hilton. Uma estratégia de bastidor para desgastar a base governista, desgastar o governo, não sabemos. Agora, o quanto um projeto desse pode render frutos para o governo federal em um ano eleitoral, hein, Beraldo? Olha, Caniato, me impressiona o tempo que nós estamos perdendo com uma discussão sobre cerceamento da liberdade da população brasileira. Boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Mota, ao Musa, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Essa proposta de emenda constitucional, ou seja, estão alterando a sofrida Constituição de 1988 para estabelecer que o brasileiro é obrigado a descansar 2 dias por semana. Se você quiser trabalhar, se você quiser produzir, se você quiser se dedicar por 6 dias por semana, você estará descumprindo uma regra constitucional. E não se engane, porque a Constituição não serve de absolutamente nada para o Supremo Tribunal Federal, mas para a população, para pessoas comuns. Não se enganem. Todos nós vamos sofrer as consequências disso. Isso é absolutamente absurdo. Porque esse mesmo país que quer obrigar a pessoa a descansar 2, agora a oposição quer 3 dias por semana, é o país em que a liberdade para se drogar, essa aí existe, garantida pelo Supremo Tribunal Federal. Fuma maconha, meu filho, à vontade. Se entorpeça. Cultive a sua ignorância, a sua preguiça. Fique burro de tanta maconha que você fuma. Mas não trabalhe, porque trabalhar a Constituição não deixa. Então, nós estamos perdendo tempo vendo esta papagaiada de pessoas que se veem reféns de um discursinho de 5ª categoria em ano eleitoral. Nós tivemos aqui no programa a entrevista com o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, que nos disse que os deputados do PL estavam preocupados com os efeitos eleitorais de votar contra essa proposta. E agora eles foram lá pedir 4x3. Só que essas figuras, especialmente do Partido Liberal, que foram eleitas na esteira de Jair Bolsonaro, foram eleitas, boa parte delas, graças ao prestígio de Jair Bolsonaro e o apoio que receberam de Jair Bolsonaro, hoje estão reféns de pautas populistas. Já não tem mais vigor, se é que tiveram algum dia, para lutar, mesmo contra a maré, mesmo como minoria, lutar contra os absurdos do Brasil. Eles não são dignos do mandato que lhes foi confiado. O que nós estamos vendo é o resultado de escolhas mal feitas, da política feita com base nessas paixões inexplicáveis. O voto tem que ser com base numa escolha de alguém compatível com a obrigação, porque é obrigação. A pessoa é eleita com uma determinada bandeira, defendendo uma ideologia, ela tem obrigação de atuar
de forma perene, para que os seus eleitores reconheçam naquela pessoa o seu representante. Então, Candiato, o que nós estamos vendo é absolutamente deprimente, é nojento, mostra esse Brasil que não tem nenhuma chance de dar certo se continuar na mão desses picaretas. É isso. A gente segue acompanhando o que acontece em Brasília, as discussões, as análises. Nossa reportagem está acompanhando tudo. Qualquer novidade, a Beatriz volta aqui e traz as informações para a gente. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila mais uma vez, para o Dávila refletir a respeito desse ponto que o Beraldo destaca na sua abertura, no seu comentário inicial. O Dávila está ok ou não? Então, vamos colocar o Dávila. A gente parece que teve um problema com o sinal do Dávila, agora está em tela comigo. Dávila, o Beraldo menciona o dispositivo, né, a ferramenta que se utilizam para mudar a legislação, uma proposta de emenda à Constituição para alterar a Constituição. Eu me lembro que o Beraldo, certa vez, fez um comentário até refletindo sobre a necessidade de alterar a Constituição para deixar expressamente a informação sobre o aumento dos enfermeiros. Eu me lembro que o Beraldo já compartilhou com a gente a reflexão a respeito daquela alteração, uma PEC do salário dos enfermeiros, né, o piso dos enfermeiros. Não há um excesso de legislações a respeito de alguns temas e que escolhem justamente a proposta de emenda à Constituição para garantir que aquilo esteja na Constituição. Não deveríamos caminhar num outro sentido de desregulação, ao invés de um excesso de regulação, leis, dispositivos, tudo expressamente especificado na Constituição sobre temas que não sei se acabam servindo ali na Constituição? Deixa o empregado e trabalhador, o empregado e o empresário acertarem isso, né, Dávila? É isso mesmo, Candiato. Por isso que falta verdadeira direita no Congresso Nacional. O PL não é direita, o PL é centrão. É centrão que votou mais de 60% das vezes nessa última legislatura com o governo. Como é que um partido de oposição vota 60% das vezes com o governo? É absurda. É centrão puro, como está mostrando a sua veia nesta votação absurda dessa emenda à Constituição, que na verdade engessa as negociações trabalhistas. E você tem toda a razão. Verdadeiros deputados, senadores de direita deveriam estar trabalhando para melhorar o ambiente de negócio, trazer regras mais estáveis, diminuir a intervenção do Estado na economia, permitir livre negociação de empregador e empregado e, principalmente, desconstitucionalizar boa parte do que está na Constituição. Ou seja, aprovar uma grande emenda para transformar hoje leis constitucionais em leis ordinárias, justamente para dar a flexibilidade necessária para que possamos ter ambiente de negócio mais estável, leis previsíveis e regras do jogo confiáveis. Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa. O Musa conversa com muitos empresários, né? Como o Musa é oriundo do mercado financeiro, trabalha com isso, conversa diariamente com muitos empreendedores e empresários. Há uma ideia, quando esses empresários acompanham essa discussão no Congresso Nacional, sobre qual seria o melhor modelo para o Brasil. Dá para falar em melhor modelo, Musa? De que maneira os empresários contribuíram para essas discussões no Congresso Nacional? Tivemos as tratativas na comissão especial. Grupos que representam o setor produtivo ou setores importantes da nossa economia participaram desse tipo de discussão, Musa, até onde você sabe. Eles defendem algum tipo de modelo específico quando se fala em escala de trabalho? Veja, Candiato, pontos importantes que você colocou. Eu faço parte do Conselho Superior de Economia da Fiesp, portanto eu escuto ali bastantes industriais e eu tenho também, obviamente, aqui como cliente, que você falou de gestão de patrimônio, que é a minha atividade, vários industriais, empresários, empreendedores e altos executivos de empresas. A preocupação, ela toma conta de todas as partes. Infelizmente, a descrença no Brasil ela é tamanha em que apenas alguns grupos de lobby conseguem participar desse debate, mas quando a matéria vem comprada porque ela é eleitoreira, faltando 4 ou 5 meses para as eleições, parece que não há debate. O presidente, por exemplo, da Fiesp, que nós
fizemos um programa direto ao ponto, aí na Jovem Pan com ele, com o Paulo Scaff, ele tentou interceder trazendo pontos importantes sobre a flexibilidade do mercado de trabalho. Praticamente não foi ouvido. Por que não foi ouvido? Porque a matéria já tá feita, já está aprovada. Porque ela é feita para ser aprovada, porque é uma medida populista que está arquitetando entre centrão, entre muitos que se dizem da direita e, obviamente, a esquerda eu nem coloco. Ou seja, já é algo que está aprovado, mesmo antes da votação. Já se sabia disso, as mensagens nem sequer eram subliminares, elas eram já diretas mesmo. Então, quando você tem grandes grupos de lobbies que fazem parte disso, eles se arquitetam entre eles. Mas como eu falei ontem, no ano passado foram criadas, Caniato, 4,7 milhões de empresas no Brasil. 97% dessas 4,7 milhões são pequenas empresas que geram 70% dos empregos no Brasil. Essas sequer têm voz. Não tem voz dentro da política brasileira porque não faz parte desses grupos de lobby e sofrem as consequências disso tudo. Como é que você vai conseguir transformar essa mudança de trabalho em um pequeno boteco, em uma pequena papelaria de esquina, enfim, tantos geradores de emprego no Brasil sem capacidade de conseguir enfrentar uma justiça que muitas vezes eles têm que enfrentar porque o trabalhador sai de lá e a gente sabe como a justiça vem atuando. Veja, numa mini reforma, digamos assim, durante o governo Temer, que trouxe algo, pelo menos de flexibilização, já diminuiu e muito o número de ações trabalhistas e facilitou a contratação. Portanto, a economia de 2026, uma economia flexível, ela é muito mais adequada ao momento do mundo. Uma economia digital, onde as pessoas conseguem trabalhar por horas variadas, pactuar entre os contratos, entre as partes envolvidas, ou seja, o empregador e o empregado. Não é assim que os países que mais recebem imigrantes atuam? Por que nós não olhamos os dados internacionais? Por que nós olhamos apenas os países que continuam parados no século passado? Porque nós somos um país do século passado. Então, esse grupo de empresário, grande parte dele não tem voz. Outros, Caniato, não tem mais a menor tipo de crença no país. E vai tacando e a gente tem que ir atuando conforme as adversidades vão aparecendo. O Brasil é algo disso. E, novamente, eu trago uma frase que eu trouxe aqui uma vez, que quem falou, pelo menos eu ouvi falando, foi o Roberto Campos avô, não o neto, em que ele fala que há 3 tipos de sociedades. As sociedades inteligentes que aprendem com os erros dos outros. É mais barato e mais fácil. As sociedades medíocres que aprendem com os próprios erros. Dói mais, é mais caro, mas ainda aprende. E a sociedade dos idiotas que não aprendem. E nós, infelizmente, olhamos para aquele mundo que ficou parado no século passado, ou até antes disso, para copiarmos essas ideias populistas. E aqui eu me refiro novamente a todos, inclusive muitos que se dizem da direita. Ideias tão estúpidas como por exemplo, da Erika Hilton, defendidas pelo PT, pelo PSOL, é de se esperar isso. Agora, pessoas que se dizem de direita, que não têm amparo científico, técnico, e vão fazer isso com as empresas que geram emprego e, consequentemente, prejudicam o trabalhador na ponta final, me desculpe, para mim é imperdoável com a economia brasileira. Pois é, tenho acompanhado muitas manifestações de lideranças políticas e é preciso olhar também para uma estratégia, né, que foi desenhada ou talvez de maneira até atabalhoada, mas que parece que funcionou quando a gente olha para essa proposta de Erika Hilton, como se desenrolaram esses debates ou o processo de debates e como a gente observa os partidos de oposição se posicionando agora. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo só para a gente finalizar essa discussão, lembrando que daqui a pouco talvez a gente volte com as informações ao vivo. Mas, por exemplo, Beraldo, União Brasil e Partido Progressista declaram apoio à PEC do fim da escala 6x1. Federação fecha a questão de forma favorável de redução da escala de trabalho, mas defende a preservação do parecer do relator. Parece que a base governista articulou de uma maneira que esses partidos de oposição ficaram contra as cordas e com esse receio de não posso me queimar com o meu eleitorado, vamos votar favoravelmente. Lá na frente a gente vê o que faz. Ficou mais ou menos assim, né? Parece que aparentemente a base governista sai vitoriosa desse processo. Pois é, Caniato, porque esse é o tipo de pauta que, conforme
os deputados vão percebendo que há um apelo popular, eles não conseguem se desvencilhar do populismo. A mesma coisa aconteceu em relação ao piso da enfermagem. Quer dizer, piso da enfermagem no Brasil, piso de qualquer atividade no Brasil, não faz sentido, muito menos para estar na Constituição, tendo em vista que você tem realidades completamente diferentes em vários lugares do país. Você, naquela oportunidade, colocou nas costas de inúmeras prefeituras uma obrigação impagável. E a situação financeira dessas prefeituras só piorou com isso. Não é que eles contrataram mais enfermeiros, não é que a saúde melhorou. Foi simplesmente uma discussão de cunho populista na sua essência, travestido, embrulhado como um gesto de respeito aos enfermeiros. Não é assim que se respeita os enfermeiros, não é assim que se resolve problemas do Brasil, da mesma forma que não é assim, votando a determinação de quantos dias por semana se pode trabalhar, que vai resolver alguma coisa. Só que os partidos, que são absolutamente medíocres do ponto de vista das suas convicções, eles vão na onda. Essa onda aqui tá boa, não dá pra gente dizer que foi contra. E aí eles entregam a vitória da irresponsabilidade e compactuam com ela. Ao invés de deixarem essa irresponsabilidade só nas mãos do governo, não. Eles vão lá juntos para parecer que era uma vitória do Brasil. Não é uma vitória do Brasil. Até porque o Brasil de verdade, aquele Brasil que está preocupado em pagar conta, ele não vai ser atingido por isso, porque ele está fazendo bico, ele está no Uber, ele está se virando. E a partir disso, ele vai trabalhar o quanto for necessário para ele atingir os seus objetivos, como é em qualquer lugar decente do mundo, qualquer lugar civilizado do mundo é assim. Mas o Brasil não. País rico, né? Tem que distribuir essa riqueza para todo mundo. Então, os brasileiros não precisam trabalhar, não. Porque todo mundo vai ganhar um dinheiro do governo. Só que esse dinheiro do governo é esmola. É para garantir a nossa ignorância, para garantir que a gente continue estagnado. E todos esses partidos compactuam com esse esforço para manter o Brasil atrasado.